Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em transferência de risco? Hoje a gente vai conversar sobre assunto em relação à segurança cibernética. Eu sou o Renato Buiu, da Veolink. Esse aqui é o CT Cibersegurança, todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aí, ative as notificações para receber todas as informações e as novidades do canal do CT, que tem muita informação legal, muito aprendizado, muito conhecimento para a gente se proteger os nossos negócios, nossas famílias, nossa sociedade. Bom, existe um conceito na gestão de risco. Eu vou mostrar daqui a pouco uma imagem, um artigo explicando mais a fundo o contexto, mas existe um conceito que é a transferência de risco. E tem algumas notícias do mundo da cibersegurança que chamaram a atenção e têm relação com isso. A gente tem falado bastante aqui nos programas sobre ransomware. Infelizmente, é uma prática que está disseminada na nossa sociedade, no mundo, né? Aumentou muito no ano passado. Eu vou mostrar uma notícia sobre isso. E tem uma relação com o conceito de transferência de risco, que é um conceito um pouco mais amplo que só na cibersegurança. Então eu vou mostrar para vocês aí o que eu estou querendo dizer com isso. Isso aqui é um artigo do Wikipedia, né, sobre gestão de risco. Então, existe todo um corpo de conhecimento de gestão de risco, existem conceitos para compliance, é uma coisa muito importante, né? No mundo corporativo, é fundamental você ter toda uma estratégia de gestão de risco. Tem normas como a ISO 31000, então eu acho que está bem interessante, vale a pena ler e se informar sobre isso, né? Certamente tem grandes profissionais aí da área que conhecem bem esse assunto. E aí, dentro da gestão de risco, a gente já falou aqui um pouco no programa sobre a gestão de risco de cibersegurança especificamente, mas existe todo o contexto que é comum para todas as áreas, né? Então, o artigo, desculpa, o artigo que ele fala, a classificação de risco, como que é o contexto, identificação dos assets, dos artigos que são protegidos, que a gente quer proteger, a validação, a definição de estratégias, e aí na definição de estratégias para definir como que a empresa vai tratar cada risco que foi identificado, existem algumas opções que são padronizadas. Então, por exemplo, existe uma opção que é mitigar o risco. Eu tento diminuir através de sistemas, através de procedimentos, através de educação, eu tento diminuir aquele risco, mitigar o risco. Evitar o risco completamente. Então, se eu visto que é risco que é evitável, se eu não fizer determinada ação, se eu não deixar que a empresa tenha determinado, por exemplo, fluxo de acesso, eu vou evitar completamente aquele risco. Essa é uma opção que, dependendo do custo-benefício, dependendo do tamanho do risco, vale sempre a pena ser adotada, né? É importante pelo menos avaliada. E aí existe uma possibilidade que é a chamada transferência de risco. A transferência de risco significa o risco da minha empresa, da minha organização, o meu risco pessoal eventualmente, eu vou transferir para uma outra entidade, uma outra empresa, uma outra organização, que pode ser o governo, pode ser uma empresa privada, etc. E o caso mais comum é o seguro. Então, quando uma empresa ou uma pessoa ela adquire um seguro, ela está pagando por um seguro, isso aí se chama transferência de risco, dentro dessa mentalidade, né? Dentro do conceito de gestão de risco. Então, a transferência de risco, o seguro é o exemplo mais clássico, é quando eu estou transferindo o risco da minha empresa para uma outra empresa, geralmente com uma compensação, geralmente pagando aí um prêmio do seguro. Então, é interessante que no mundo cyber, no mundo da cibersegurança, existem vários fornecedores, várias empresas empresas de seguros que têm produtos que são modelados especificamente para o mundo da cibersegurança. Eu não sou patrocinado por nenhuma delas, né? Então eu vou dar uma passada rápida aqui em alguns sites. Esse aqui é um site de uma revista específica da área de apólice de seguros e aqui ele está falando de vários fornecedores que tratam da questão da cibersegurança. Então, aqui tem um foco em LGPD, né, dados pessoais, mas como a gente já viu aqui em várias conversas, não é só dados pessoais que sofrem risco no caso de um ataque de ransomware
ou de vazamento de dados de qualquer tipo. Dados corporativos, etc., a imagem da empresa, informações confidenciais, informações técnicas, tudo isso pode ser vazado, pode ser eliminado, inclusive apagado, no caso de uma invasão de cibersegurança. Então, se a gente pesquisa, vamos encontrar vários fornecedores aí, várias grandes empresas de seguro, que cada um deles tem o seu produto, defende fazer de uma maneira ou de outra, né? O seguro, a transferência do risco de cibersegurança, aqui um outro. Então, você vai ver vários. Se você pesquisar, tem várias empresas que têm produtos que você bate o olho, eles têm toda a cara de serem produtos adequados para cibersegurança. Não tô, a questão do programa de hoje não é essa, tá? Eu não estou avaliando nenhum dos produtos de cibersegurança, não estou dizendo se um deles é melhor ou pior que o outro, só estou dizendo que existe uma grande oferta no mercado. Se existe uma grande oferta no mercado, é sinal que existe uma grande demanda. Então é uma lógica, essa é a lógica básica do mercado capitalista. Então, olhando aqui, passei rapidamente 4 exemplos aqui, tem 4 sites de fornecedores, alguns deles muito famosos, e que eles têm produto de cibersegurança. Então, se você tem uma empresa, como a gente já vem conversando em vários episódios aqui, o risco de cibersegurança, ele permeia toda a nossa sociedade, então não é possível dizer que existe uma empresa que está completamente isenta de risco de cibersegurança, a não ser que seja uma empresa completamente offline, completamente fora do mundo digital, o que é raríssimo hoje em dia, vamos ser sinceros, né? E aí, essas empresas vendem seguros para que você possa terceirizar o seu risco, para que você possa fazer essa transferência de risco de cibersegurança. Bom, qual que é o ponto interessante que eu queria trazer aqui para vocês? Uma empresa gigante dessa área, uma seguradora gigante, que inclusive tem produtos focados na área de cibersegurança, ela parou de oferecer apólices de cibersegurança depois dela mesma ter sido alvo de um ataque de ransomware. Então, olha, é o famoso casa de ferreiro. Então, ela sofreu um ataque de cibersegurança, dados pessoais dos clientes foram vazados, e foram vazados 3 terabytes de dados. Então, não é pouca coisa. Inclusive, dados médicos, etc. Não eram dados específicos de cibersegurança, dados, inclusive, pessoais. Dados que, para fazer uma correlação aqui no Brasil, afetariam o LGPD. Né? Então, foram afetadas, essa grande empresa que ela tem operações na Tailândia, Malásia, Hong Kong, ou seja, Filipinas, então na Ásia de um modo geral, foi afetada por um ataque de ransomware, e aí os dados que foram extraídos de dentro da empresa, então olha só, 3 terabytes de dados saíram da empresa, isso significa, isso não é rápido, você se tirar de uma rede 3 terabytes de dados, não é o que acontece do dia para a noite. Então, muito provavelmente, teve alguns dias ou até semanas aí em que a rede dessa empresa de seguros foi comprometida. E aí os criminosos conseguiram extrair esses 3 terabytes de dados, entraram com uma solicitação, um pedido de ransomware, né, tentaram extorquir o dinheiro da AXA, essa empresa, essa grande empresa de seguros, e a seguradora pediu desculpas, etc., publicou que teve esse problema. Geralmente as empresas elas têm resseguradoras, então elas têm o seguro do seguro, para o caso de elas sofrerem eventualmente algum processo jurídico dos clientes, né? Mas é assim, elas é curioso você ver que até uma empresa de uma empresa de seguros foi afetada por algo que um seguro dela cobriria. E é interessante que mais ou menos na mesma época, isso aqui foi muito próximo, né? Estou falando de uma notícia recente, foi de maio, mas muito próximo, o governo americano ele publicou uma notícia, uma ordem, na verdade, executiva, através do seu escritório de controle de bens estrangeiros do Tesouro Nacional Americano, esclarecendo que é proibido pela lei federal americana pagar ransomware para uma entidade criminosa se essa entidade estiver listada como entidade criminosa. Ou seja, na prática, isso aqui pode gerar
a vítima de um ransomware, se ela pagar o ransomware, se ela pagar a extorsão, ela pode ser, além de ter pago, além de ter sofrido o risco do ransomware, ela ainda pode sofrer um processo penal é, na legislação, pela legislação americana. Então, é mais uma notícia que tem muita relação com o nosso cotidiano aqui da cibersegurança. Ao mesmo tempo, saiu uma notícia relacionando a demanda de ransomware no ano passado, 2020, e subiu em 100%, ou seja, dobrou a demanda em relação a 2019. Isso aí tem a ver certamente com a pandemia, certamente tem a ver com o fato de as empresas estarem operando cada vez mais remotamente, através de acesso remoto, através de Zoom, Teams, etc. E aí os criminosos, eles percebem que existem essas portas de conectividade, existem VPNs, etc., exploram falhas de segurança, invadem as redes e criptografam os dados. E aí vão exigir esse tipo de extorsão. Então é assim, como sempre a gente tem falado muito e vamos repetir sempre aqui no programa, né? A cibersegurança, assim como a segurança física, é um conjunto de ações que envolve sociedade, pessoas físicas, governo, empresas, todo mundo. Então, não existe um fator isolado do outro. Nosso mundo é muito interconectado. Então, percebam, se a sua empresa ela quer mitigar, quer transferir os riscos de cibersegurança dela, o seguro é natural fazer um seguro para isso. Existem várias boas seguradoras no mercado. Mas as próprias seguradoras, elas estão em risco de cibersegurança como qualquer outra empresa. Então, é bom a gente sempre planejar isso, se preparar, estudar alternativas, eventualmente utilizar uma consultoria, utilizar a opinião de alguém que é da área e se preparar, porque é questão de tempo, todo mundo está sujeito a esse tipo de risco. Então é questão de tempo você ter que enfrentar isso no seu dia a dia. Se você é um gestor de TI, por exemplo, muito provavelmente você já teve que enfrentar isso. Se não teve, vai ter que enfrentar. Então se prepare para isso. E aí uma alternativa é fazer a transferência de risco através de um seguro, mas não se iluda, não é porque você tem um seguro que não pode acontecer um sinistro. Pode acontecer e o seguro ele só vai cobrir um aspecto, geralmente, né, ele vai cobrir um aspecto que é o aspecto financeiro. Então você tem que se preparar, tem que planejar para também cobrir os outros aspectos do risco de cibersegurança, como o dano à imagem, como a relação com os seus clientes. Bom, esse era o tema de hoje, espero que tenham gostado, eu agradeço e, por favor, contribuam aí com as críticas, sugestões, sempre bem-vindos, tá? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.